A deficiência de ferro é muito mais comum do que a gente imagina, muitas vezes por erro de interpretação dos exames e até mesmo dos sintomas dos pacientes. Sintomas como cansaço, palidez, queda de cabelo, unhas frágeis, taquicardia, falta de ar, podem ser sinais de deficiência de ferro. Até mesmo infertilidade, restrição de crescimento intrauterino, crianças que nascem com baixo peso, também pode ser por conta do baixo aporte de ferro na gestação. O ferro é um nutriente essencial para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio metabólico. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam achando que precisa estar anêmico para ter deficiência de ferro. E aí está o grande erro na análise de exames. Até vale a pena você voltar alguns vídeos aqui e assistir o vídeo sobre exames de sangue, como fazer um exame completo, com uma abordagem mais integrativa, pensando realmente em prevenir, né, antes mesmo de o problema aparecer, a gente já nota indícios no exame de sangue. Sobre o ferro, a gente tem que estar considerando a ferritina. Ferritina baixa é o principal sintoma de deficiência de ferro. Ferritina é uma proteína que fica estocada no nosso fígado e guarda ferro para situações de emergência. Então pensa comigo, se a gente tem, né, um mecanismo desenvolvido ao longo de anos de evolução da espécie humana para estocar ferro no fígado, é porque realmente esse nutriente ele é tão importante que ele precisa de um estoque. Então, para a gente ter noção como está o aporte de ferro, a gente precisa avaliar ferritina, ferro sérico e saturação de transferrina. Eu sempre explico que a ferritina é como se fosse a nossa poupança, já o ferro sérico é como se fosse a conta corrente, é o que está circulando no seu organismo. O interessante é que ambos estejam em equilíbrio e a ferritina esteja acima de pelo menos 70. E parece que é difícil, né, a gente ter deficiência de ferro. Como assim deficiência de ferro? Parece que é uma coisa de quem passa por desnutrição, mas não é verdade, até porque hoje a gente vive uma situação de fome oculta, que a gente tem acesso a muitas calorias e poucos nutrientes. As principais causas de deficiência de ferro são verminoses e parasitas, problemas na absorção do ferro, então situações como hipocloridria, que é uma baixa acidez estomacal, né, um pH gástrico alterado, muito comum para quem tem casos de má digestão, de gastrite, ou até mesmo para quem usa inibidores de bomba de próton, né, que são medicamentos utilizados para tratar gastrite, que reduzem a acidez do estômago. Então aí a gente já tem um problema na absorção do ferro. Situações também como doença celíaca, doenças intestinais, diarreia, constipação, qualquer problema que interfira no processo absortivo, digestivo e absortivo, pode atrapalhar a absorção de ferro também. Outra situação comum é hemorragias, cirurgias, sangramentos e, no caso das mulheres, a menstruação. Então, mulheres que sangram, né, todos os meses e têm um sangramento forte e intenso, pode sim ter mais susceptibilidade à deficiência de ferro. Além disso, a gestação é um momento de grande demanda de ferro e quando não é feito um aporte anterior, né, e durante a gestação da maneira adequada, essa deficiência de ferro ela pode se instalar de uma maneira mais grave, principalmente no terceiro trimestre, atrapalhando aí o desenvolvimento fetal e prejudicando, até mesmo vulnerabilizando, né, pondo em risco a saúde materno-fetal. Além disso, não podemos desconsiderar a baixa ingestão de ferro, muito comum, por exemplo, em dietas vegetarianas, pessoas que não comem carne vermelha, não consomem alimentos de origem animal, também vão ter menor aporte de ferro. Então a gente tem que pensar como é que está a ingestão, como é que está a digestão e absorção, como é que está a perda, né, de sangue, que é o nosso a principal maneira aí de perder ferro é perdendo sangue. Então, dado as causas, a gente tem que considerar qual é a possível causa para fazer o tratamento correto, né? Não adianta só pensar em repor o ferro sem tratar a digestão. Não adianta só pensar em repor o ferro sem pensar o porquê que essa mulher está menstruando demais. Senão, ao mesmo tempo que ele é reposto, ele pode não ser bem aproveitado ou pode ser perdido. Então, a gente tem que tratar a causa e, em paralelo, começar a repor. Porque a deficiência de ferro ela pode gerar também alterações na tireoide, ela pode gerar prejuízos no neurodesenvolvimento, no caso de uma gestante, pode gerar uma piora significativa na qualidade de vida, até mesmo alterações hormonais, além da tireoide, nos hormônios sexuais, atrapalhando até mesmo a fertilidade. A reposição de ferro normalmente é feita pela via oral usando bisglicinato de ferro, que é uma das formas mais biodisponíveis para a gente suplementar a via oral. Quando a deficiência está muito avançada, a gente precisaria de acompanhamento médico e reposição endovenosa também, porque aí disponibilizando o nutriente na corrente sanguínea, a possibilidade de estoque, né, de você conseguir fazer um montante suficiente para fazer sua poupança, né, e disponibilizando aos pouquinhos para o sangue, é muito maior quando a gente faz pela via endovenosa. Então, isso deve ser considerado. Gosto de chamar a atenção
para o terceiro trimestre da gravidez, porque o ferro ele começa a se preparar para nascer e é nesse momento que ele faz o estoque dele também de ferro no fígado. E apesar de vários nutrientes, né, e o leite materno ser o ideal para a criança nos primeiros meses de vida, o ferro é um nutriente que não é passado pelo leite materno. Então é muito importante que a mãe, né, receba esse aporte de ferro durante a gestação ainda, para o bebê estar bem nutrido em relação ao estoquezinho dele de ferro e a mãe se preparar para o parto, porque vai ter uma perda sanguínea, no parto existe uma perda sanguínea e muitas vezes um cansaço extremo pós-parto é porque a mãe está desnutrida. Além da rotina desgastante, da privação de sono, a gente tem que considerar que essa mãe ela pode estar desnutrida e isso pode ser facilmente resolvido se esses exames forem bem acompanhados. Então não é suficiente a gente se basear apenas pelo hemograma. A anemia se instala no hemograma quando a deficiência de ferro já é de longa data. Então a gente precisa ser um pouco, trabalhar um pouco com prevenção mesmo, se antecipar o problema e se basear na ferritina e saturação de transferrina. Saturação de transferrina abaixo de 20, ferritina abaixo de 70 já deve chamar a atenção. Até porque um processo inflamatório pode atrapalhar o metabolismo do ferro. Então, às vezes, a ferritina está até levemente aumentada, mas a saturação de transferrina está baixa, o ferro sérico está baixo. Isso pode sinalizar um mau metabolismo de ferro. Então, essa mulher está, sim, precisando de ferro. Eu falo mulher porque é até mais comum das mulheres, por conta da gestação, por conta da menstruação, né? Mas homens também podem sofrer com isso, né? Homens também podem estar desnutridos de ferro, apesar de ser mais comum nas mulheres, até porque eu falo que isso é um problema transgeracional, quando a gente passa, né, entre as gerações. Então, uma mulher que não foi bem nutrida durante a gravidez, né, não teve esse aporte de ferro antes ou durante a gravidez, ela vai gerar uma criança com um baixo aporte de ferro, e se isso não for resolvido, se for uma criança, se for uma menina, por exemplo, né, uma mulher que começa a menstruar depois, vai começar a perder ferro novamente, e esse aporte de ferro nunca foi corrigido, no momento que ela engravidar, ela vai passar isso para o filho também. Então, realmente a gente passa essa desnutrição entre as gerações, e não é à toa que a gente tem visto o aumento dos casos de problemas no neurodesenvolvimento, né, autismo, hiperatividade, déficit de atenção. Isso pode estar, sim, relacionado com a desnutrição durante o período da pré-concepção e na gestação. Então, realmente é algo que atrapalha a qualidade de vida e atrapalha as futuras gerações quando a gente pensa em concepção, né, em gestação e nas futuras gerações. Então, isso deve sim ser corrigido. É um problema até relativamente fácil de ser corrigido, mas precisa ficar atento aos exames. Como qualquer correção de deficiência nutricional, quando a gente precisa corrigir o ferro, a gente precisa pensar na equipe que trabalha junto com o ferro, ou seja, os outros micronutrientes que ajudam no metabolismo do ferro, né? Afinal, os nutrientes eles trabalham em equilíbrio, em sinergia, um colaborando com a absorção e o metabolismo do outro. No caso do ferro, a gente precisa pensar em vitamina C, vitamina A, cobre, complexo B. Então não adianta só repor o ferro, tem que tratar também as outras deficiências nutricionais que podem estar associadas. Então muitas vezes não é corrigida a deficiência do ferro por má interpretação de exame de sangue, mal administração da suplementação, né? E falta de tratar a causa da deficiência. Então, se você sofre com deficiência de ferro por muito tempo, né? Tem muita gente que me fala, desde criança eu tenho deficiência de ferro, sempre dá isso no meu exame. O médico disse que não tem problema nenhum. Tem sim. Se você sofre com deficiência de ferro há muito tempo, procure ajuda. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, que toda semana sai conteúdo novo sobre saúde, longevidade, saúde da mulher, gestação. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um beijo e até a próxima!